caro diácono Jorginho, irmãs canossianas, casais do 27º EPC, amado povo de Deus, se alguém aqui algum dia achou equivocadamente que a palavra de Deus ela é desconexa com a realidade, a liturgia deste fim de semana quer nos provar exatamente o contrário. Tem muita gente por aí afora que fica arranjando desculpa para não ter contato com a palavra de Deus, para não rezar com a palavra, porque diz que a palavra de Deus, ela não entende, ela não compreende, fala de coisas distantes. E aí, usando dessa desculpa esfarrapada, dizem e não fazem aquilo com a palavra que deveriam fazer, se alimentar dela. Porém, nós estamos tendo a prova mais explícita possível nesse fim de semana de que a nossa relação com Deus também passa pelo aspecto da causalidade. Não sei se vocês já ouviram falar no princípio da causalidade. Para toda causa há um efeito e toda consequência foi causada por alguma atitude ou decisão que tomamos antes. E não tem como fugir disso. Quando nós queremos fugir disso, nós nos iludimos. Aí começamos a culpar a tudo e a todos por aquilo que colhemos na nossa vida. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Qual é a principal consequência que nós precisamos colher com a nossa vida? Qual é, gente? Fala aqui, querida, no microfone. Qual é a principal consequência que a nossa vida precisa colher? O céu. O céu. Você tem que falar afirmando. Palmas para ela. O céu, criatura de Deus. O céu é a principal consequência. Agora, se nós não buscamos causas que nos gerem a consequência do céu, é claro que a gente não vai colher o céu. A gente vai colher outra coisa. Pode ser que a gente colhe o inferno, então cuidado. Mas, como a palavra de Deus não está aqui para botar medo em ninguém, né? Mas para colocar certeza do que quer na vida, vamos lá. Hoje nós estamos vendo uma promessa sendo cumprida a olhos nus. Quando olhamos para a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, nós escutamos de um Deus: meu povo, meus filhos, não tenham medo, calma, eu farei coxos andarem, eu farei surdos ouvirem, eu farei mudos falarem, eu farei casais se reconciliarem, eu farei gente trabalhar em retiro, eu movimentarei a humanidade naquilo que for necessário, porque vocês eu não perco por nada nesse mundo. Por nada. E aí nós vemos no Evangelho de hoje, o mesmo Deus, aquele que na primeira estrofe do Salmo, nós o chamamos de fiel para sempre, no sentido de chamar a Deus como o mesmo ontem, hoje e sempre, e por isso ser um Deus que não é instável, é um Deus que não é um tipo hoje, um tipo amanhã, é um Deus que não oscila na sua natureza, é um Deus que nos compromete e nos faz ter a certeza de uma estabilidade quando estamos nele. Olha que coisa interessante. Quanto mais vida em Deus nós buscamos, menos vacilantes nos tornamos, menos instáveis nós somos, menos inseguros nós somos na vida, porque estamos andando num solo que é permanentemente o mesmo, que é o nosso Deus. E é por isso que aquilo que vem de Deus não é imperfeito. Por isso que aquilo que vem de Deus não vacila, por isso que aquilo que vem de Deus não é instável, não é inseguro. O que vem de Deus nos proporciona confiança, nos proporciona inteireza de alma, nos proporciona inteireza de vida, e é isso que o ser humano de hoje mais precisa.
precisa parar de dividir as suas energias com tantas coisas que não levam a lugar nenhum e só proporcionam instabilidade. O nosso Deus faz o contrário. Eu espero que esse Deus vocês tenham encontrado nesses dias de retiro, através do testemunho daqueles que os serviram. Essa é a causa para a qual Tiago, hoje na segunda leitura, diz às comunidades que ele lidera e diz para nós hoje: porque Deus é o mesmo sempre. Porque o Deus é o Deus curador de todos os tempos. Porque o Deus é o nosso Deus que não vacila, é perfeito e sempre faz tudo possível e impossível para render a nós a salvação, o desejo dela e o desejo do céu. Por conseguinte, nós não podemos viver particionando as coisas. Presta atenção nisso, irmãos. Não sei se vocês se deram conta, mas o padre rezando por essa homilia, pelas do fim de semana, me veio isso no coração. Se nós partimos de Deus, toda a linguagem que se refere a Ele sempre vai se referir a uma linguagem que fala do todo. Na liturgia hoje, a palavra todo, todos, toda, aparece várias vezes nas leituras, para dizer para nós que Deus, Ele não escolhe o momento, a hora e a quem dirigir a sua graça. Por exemplo, o Senhor não manda um recado dizendo: hoje eu distribuirei as minhas graças na rua Albano Schmidt, número 1885. Hoje eu distribuirei as minhas graças na rua Limeira, na rua Pedro Álvares Cabral, na rua Santa Mônica, na rua das Violetas, Nossa Senhora Aparecida. Hoje minhas graças estarão concentradas no bairro Comasa, no bairro Jardim Iririú, no bairro Boa Vista. Não. O Senhor é todo. O Senhor é do todo. E o Senhor distribui tudo a todos o tempo todo. Esse é o nosso Deus. E nós que o seguimos não podemos fazer o contrário. Nós não podemos dar de nós a Deus partes. E essa é uma das maiores tentações nossas, maiores tentações do ser humano, é querer entregar para Deus uma parte de nós, uma parte do nosso casamento, uma parte da nossa casa, uma parte da nossa juventude, uma parte daquilo que somos, inclusive das nossas podridões. O Senhor não quer que nós marquemos hora para sermos dele. Porque tem muita gente por aí, gente boa, marcando hora para ser de Deus. Eu só vou ser Deus na missa de domingo, eu só vou ser de Deus em tal dia da semana, eu só vou ser de Deus quando me convidarem para alguma reunião, eu só vou ser de Deus quando for trabalhar num retiro. Como se Deus precisasse das nossas migalhas para ser Deus, e Ele não precisa, irmãos, não precisa. Ele quer, porque Ele sabe que nós, por mais medíocres que sejamos, nós precisamos do tudo que Ele nos dá. Tudo. E é por isso que uma das consequências de sermos dessa maneira está hoje denunciada por Tiago, dizendo: atenção, filhos das minhas comunidades, para de fazer acepção de pessoas. Eu distribuo as minhas graças a todos. Vocês não podem ficar escolhendo a quem fazer o bem. O bem tem que ser feito da mesma maneira a todas as pessoas. E aí é que o padre vai invocar a ajuda de uma ciência para a nossa homilia de hoje. Vocês me permitem? Não vamos sair do ambiente bíblico, tá bom? É só um recurso que nós temos, que é a ciência filosófica. Alguém já estudou filosofia aqui? Levanta a mão. Estudou mesmo, não é só fez para passar, não. Ah, não. Pessoa levantou. Não, ah, não. Pois é.
Tem gente que acha que a filosofia não é necessária, mas nessa hora ela vai nos ajudar. Por exemplo, tem muitas pessoas que tratam coisas eternas como se fossem coisas humanas. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Quando que isso acontece, padre? Aí existem dois conceitos filosóficos que nos ajudam. Existem coisas na nossa vida que elas são absolutas. Elas são sempre as mesmas. Elas não mudam. Elas são o que são e não vão estar submetidas a circunstâncias humanas, terrenas. Elas sempre vão ser aquilo. E existem coisas que são relativas. Elas vão estar condicionadas a nós, aos nossos sentimentos, a como a gente está, como a gente está vendo aquilo naquele dia. Então muda, por exemplo. Vou fazer coisa prática, tá? Fui convidado a fazer um bem, seja ele qual for. Aí na sua cabeça pode passar o bem que você quiser, tá? E aí eu olhei na assembleia reunida e falei: eu vou fazer aqui com o Henrique e com a Michele o meu bem, porque eu já conheço, né? São pessoas mais ou menos legais, estou brincando. São pessoas legais, são pessoas que coordenam retiro, são pessoas que eu conheço, sei o endereço, sei o telefone, o WhatsApp, isso é muito importante, né? Para mandar áudio e tudo. Então eu já conheço o Henrique e a Michele, eu vou fazer o bem para eles e não quero mais saber para quem eu vou fazer bem. Eu vou fazer para eles e está muito bom. Essa é a maneira relativa de ser bom. Agora, de um outro lado, eu fui convidado a fazer um bem. E a primeira coisa que eu faço, não quero saber a quem farei. Eu vou fazer o bem e vou estar mais preocupado que esse bem que eu vou fazer chegue a maior quantidade de pessoas, e não me interessa o endereço, a cor, não me interessa o sobrenome, não me interessa onde está. Eu tenho no meu coração a certeza de que esse bem precisa chegar a maior quantidade de pessoas que eu puder, sem saber RG e CPF, sem saber se é dizimista ou não. Isso é tratar o bem, é ser bom de maneira absoluta. Deu para entender? Pois é. Deus está aqui no relativo ou Deus está aqui no absoluto? Deus é absoluto. E a bondade é divina. Significa que eu preciso fazer o bem o tempo todo, sendo bom o tempo todo, independente de quem eu atinja. Eu não posso eleger pessoas para as quais eu seja bom, porque a bondade é uma condição para o céu. Sem bondade não entra no céu. Condicionando a bondade, ninguém vai para o céu. Colocando sobre a bondade o meu parecer humano como se fosse Deus, eu não vou para o céu. E aí, meus irmãos, eu invoco em vocês o porquê que o Evangelho nos cobra tanto bom comportamento. Porque ter um bom comportamento já é ser bom. As pessoas precisam desejar ser boas quando olham para nós e veem em nós a bondade no nosso comportamento. Por isso é importante o testemunho cristão. Por isso a questão do testemunho, ela não é uma questão acessória, é uma questão fundamental na nossa vida. É por isso que testemunhamos o Evangelho, é para isso que rezamos, é para isso que fazemos retiro, é para isso que trabalhamos na igreja. Quer ver uma outra coisa? Para a gente entender por que a igreja existe, para quê? E por que nós temos pastorais e movimentos? É para que você perceba que você está sendo mais egoísta que cristão. Vocês sabem que não existe egoísta cristão. Pode existir cristão egoísta. E cristianismo com egoísmo não batem. São coisas bem opostas. Bem opostas. Quanto mais cristão eu sou, mais divulgar o Evangelho eu vou querer, independente de onde. E é por isso que nós temos na igreja
Renovação Carismática, Família EPC, nós temos Pastoral da Criança, nós temos Pastoral da Pessoa Idosa, e você pode estar pensando, lá vem o padre com esse negócio de que eu tenho que fazer parte de uma pastoral ou de um movimento, aliás, de uma pastoral. Porque a função de um movimento não é engajar, mas é trazer para o engajamento. Todo mundo que participa de um movimento deveria fazer parte de uma pastoral. Essa é a função de um movimento, porque o movimento hoje é, amanhã pode não ser mais. A pastoral existe sempre. Aí, a igreja oferece esses recursos para que a gente perceba o quanto nós podemos fazer pelas pessoas sem precisar saber a quem fazemos. Para praticar a humildade, porque a maior desgraça do ser humano é o raio do orgulho. O orgulhoso não consegue se submeter a Deus de jeito nenhum. O orgulhoso não consegue servir a Deus, ao próximo, de jeito nenhum. O orgulhoso faz da igreja uma oportunidade de promoção pessoal. O orgulhoso, ele não está preocupado com o próximo. Por isso, quando nós anunciamos que precisamos de ajuda ou convidamos, o orgulhoso é o primeiro a fingir que não está ouvindo. E como diz o Salmo, o coração orgulhoso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, querido e querida, esquece. Porque nessa vida que nós vivemos, o único que precisa ser realmente agradado é Deus. Porque é só Ele que salva, mais ninguém. Então vamos pedir ao nosso Deus que possa nos convencer disso, né? Hoje eu falava na Jesus misericordioso e repito para vocês. Quando nós estamos com a vida lotada de coisas, de compromissos, cansados, exaustos, e nós fazemos uma lista dos nossos muitos compromissos, geralmente, a primeira coisa que a gente quer se livrar da nossa vida é a igreja. Todas as outras coisas que nos cansam, nós deixamos na lista. Mas o lugar aonde eu posso descansar a minha alma, eu elimino. É a primeira coisa. Ai, padre, eu não tenho mais tempo de fazer isso, eu não tenho mais tempo de ser de coordenação, eu não tenho mais tempo de fazer uma leitura, eu não tenho mais tempo disso, então estou saindo, padre, estou deixando. Tudo bem, vai com Deus. Mas eu posso ter certeza em te dizer que a única coisa que não deveria sair da sua lista é a igreja. A única. Porque talvez, irmão, presta bastante atenção nisso, que o padre está vendo aqui de cima um bocado de gente dispersa, né? Enquanto o padre está falando, tem um monte de gente cochichando, falando, conversando, mas o padre pede a sua atenção para essa última frase. A única voz profética que pode existir na sua vida pode ser a igreja. E quando você desiste dela, você está desistindo da única voz profética que você tem na sua vida. Fora dela, você vai fazer a experiência da pior opção da sua vida. Pode ter certeza absoluta. Isso não é praga que o padre está jogando. Isso é constatação. Isso é convicção de céu que eu quero para mim e quero para vocês. Ninguém se cansa da igreja. As pessoas estão se cansando de si mesmas. Estão procurando descanso em outras coisas que não é Deus. Então, quando você for convidado para fazer alguma coisa por alguém na igreja, aceite. Você não vai estar fazendo favor nenhum para a igreja, nem para Deus. Você vai estar fazendo favor para você mesmo. Você vai estar se salvando do seu egoísmo, do seu desequilíbrio da fé e tudo mais que te leva para longe de Deus. Então fique, seja corajoso, seja corajosa, assuma a sua fé católica fazendo alguma coisa por alguém, porque é assim que se chega ao céu. O céu não é para covardes, o céu é para corajosos,
que Maria, nossa mãe, que hoje celebramos o seu aniversário, inclusive. Hoje é dia da natividade de Maria, hoje é aniversário da mãe. Já deu parabéns para Nossa Senhora hoje, rezando com ela e para ela? Pois é, que Maria, Senhora da Natividade, possa interceder por todos nós, junto com São José, o seu esposo castíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.